primeiro vídeo de 2026. E, né, como a gente gosta de fazer umas coisinhas diferentes, testar umas coisinhas pra ver se o pessoal gosta, a gente vai hoje ter um ponto central com fontes confiáveis, Jordan? É isso aí. Ou será que não? A gente vai voltar pras raízes de um episódio que nunca foi pro ar. Que a gente, quando começou Aham. a ideia do Main Branch, era justamente a gente pegar, tipo, tweets, coisas assim, e dissecar alguns assuntos. E essa ideia, a gente até gravou uns dois sobre isso, né? Mas acho que Uhum. nunca virou público. Mas hoje vai sair do papel. Quando a gente bater 1.000 inscritos, a gente divulga os episódios escondidos. Os episódios nunca divulgados Cara, vai ser um de plot teste. twist. Eu e tu estamos em lugares completamente diferentes. Eu tô careca. Nossa, é um universo à parte. Mas vamos lá. Mas boa. A dinâmica hoje, então, basicamente é pegar um tweet lá do Tsu_Node do Twitter. Grande Gabriel. Que nos deu autorização, né? Autorização principalmente ali pro Jordan, pra gente poder abordar esse assunto, que é um tema super interessante, assim. Eu acho que o que nos chamou a atenção, né, de gravar, assim, sobre, é que faz muito sentido, né? Acho que fez muito sentido pro Jordan, faz muito sentido pra mim, acho que assim como fez pra gente, faz sentido pra vários outros devs aí, né, e pessoas que trabalham na área de tecnologia. Então, basicamente, vai estar passando aí na tela, provavelmente já o print do Twitter, e ele fala basicamente sobre as 5 fases da vida de um dev, né? Que todo dev ele passa, né, na sua carreira. E o primeiro ponto ali que o Gabriel, né, o Tsu Note, apontou é que a primeira fase que a gente passa, né, nesse início de carreira, nesse início de área, é começar a estudar a programação e achar que já sabe tudo, né? Como é que foi essa tua primeira etapa aí, Jordan, da vida de dev? De Cara, saber, eu de achar começo que é o Steve Jobs dos códigos. Na verdade, Steve Jobs não, né? Steve Wozniak, né? Eu tô zoando. Eu vou te dizer que, assim, logo de cara, que quanto mais os anos passaram, mais esse primeiro estágio ele vira o contrário. Mas quanto mais eu estudo e tal, mais eu vejo que eu não sei nada. Mas vamos tentar seguir uma linha tênue. Acho que a carreira de ninguém, assim, tem uma. Linha tênue não, tem uma linha contínua, né? Não existe Uhum. uma receita de bolo para ninguém, nem tem um sequencial exato, mas mais ou menos acho que dá para seguir esse step by step desses 5 passos que ele botou aqui, porque eu acho que pensando numa maneira generalista e mais genérica, eu acho que de fato é os estágios que faz mais sentido para todo mundo, com alguma mudança, outra obviamente, né? Mas pelo menos esse primeiro passo, cara, é isso aí. Acho que quando a gente entra ali na carreira, a gente aprende a fazer uma paradinha ali, tipo, nossa. Eu lembro que quando eu comecei a codar, assim, aprendi o básico de algumas coisas, eu pensei assim, nossa, cara, eu vou replicar um Uber de vans de faculdade, tá ligado? E, tipo, cara, qual a chance, tá ligado? Qual a chance? Então, pô, isso aí até uma palestra que eu dei falando sobre carreira, e lá eu mencionei sobre a questão da síndrome de impostor, que inclusive a gente tem um episódio aqui já no Membrane sobre isso, mas tem o completo oposto dela, que é o efeito Dunning-Kruger, não sei falar, é Dunning alguma coisa. Que basicamente é tipo, tu não sabe que tu não sabe nada e tu acha que tu sabe demais. Que eu acho que é justamente esse primeiro passo aí, tá ligado? Tu aprendeu meia dúzia de coisa ali e, meu Deus, cara, agora eu vou conquistar o mundo. Como assim? Nossa, eu sei fazer um iFood, eu sei fazer um Uber. É só fazer isso, cara. É simplão, tá ligado? Acho que todo mundo, de Uhum. fato, passa por isso aí. E tu? Cara, então, eu acho que tem não sei se é uma coisa muito específica, mas eu colocaria assim na minha trajetória uma fase 0.5, assim, uma versão beta da fase 1, que era o momento em que eu comecei a aprender a programar, principalmente na faculdade, depois ali nos primeiros meses de trabalho, que na minha cabeça eu nunca ia aprender a programar. Eu sempre ia ter que estar pesquisando alguma coisa para ver um exemplo de código e tentar aplicar e ajustar e tudo mais. Então, em certo momento, assim, bem no começo, parecia que nunca ia entrar na minha cabeça aquilo ali. Só que no momento em que começou a entrar na minha cabeça, aí eu entrei na fase 1.
Aí eu achei que eu ia conseguir criar qualquer coisa a partir daquilo de maneira super simples, né? Eu nunca vou esquecer uma vez, acho que a gente até te contou aquele dia da tua palestra que a gente foi depois lá no Burger King com o professor Matheus, que eu lembro do dia que eu cheguei depois do trabalho na faculdade, e o Matheus com a sua mentalidade de super ideias e projetos e produtos. Eu cheguei pro Matheus e disse assim, Matheus, já sei como é que a gente vai construir o nosso super produto que a gente vai ficar milionário. Que era basicamente um blog de ideias de produtos. Eu disse assim, Matheus, nós vamos fazer com Joomla. E vai resolver todos os nossos problemas, porque eu tinha feito uma página com Joomla no trabalho. Ai, E a cara. sinergia entre as duas coisas, sabe? A ingenuidade é uma benção, né? Nossa, e fantástico, assim, né? Então, eu vivi bem essa fase do 1 aí, foi junto com a fase que eu achei que eu ia ficar multimilionário com TI, fazendo microprodutos aí, né? Enfim. Isso aí tá em alta de novo, hein? Isso aí tá em viu? alta de novo. Isso aí tá em alta de novo. Isso aí foi e voltou. A moda é cíclica, não Exato, adianta. exato. Era da IA e os microsas tão de pé. Mas, cara, indo pro item 2. Entrou na empresa e agora está sugando o máximo de conhecimento dos mais seniors, normalmente júnior. E aí? Uhum. Cara, isso eu tô pra te dizer, aqui a gente tá falando as 5 fases da vida de um dev de uma maneira genérica, né? Pensando assim, que a maioria vai ser assim. Mas tu sabe que eu acho que essa tendência ela é muito de perfil. Eu acho que esse perfil mais assim da sede do conhecimento, do querer saber tudo, do querer absorver, eu acho que ele tem um quê de perfil muito específico, assim, sabe? Eu sei que tu passou por isso, enfim, porque a gente passou boa parte da carreira aí atuando de algumas maneiras junto, né? Enfim, sempre trocando experiência. Eu também, mas eu acho que vem muito do nosso perfil, né? Que eu acho que é o que nos traz aqui, né? Se a gente não tivesse muito essa coisa do conhecimento, do compartilhado, do adquirir para compartilhar, eu acho que a gente não estaria aqui, né? Acho que se não fosse uma questão de perfil. Sim. Então, eu lembro que quando eu comecei, isso 10 anos atrás, 11 anos atrás, a figura do sênior era uma entidade mitológica, né? Hoje ela já não é mais tanto assim, né? Hoje eu vejo... claro que talvez por ser sênior tu não tiver mais essa forma, mas acho que o próprio mercado pós-pandemia, que... Enfim, as coisas mudaram muito. O sênior não é mais uma figura mitológica. Eu vejo muito mais hoje tu ser principal, tu ser staff, como era tu ser sênior 10, 11 anos atrás. Vamos botar assim. Mas foi a própria maturidade da carreira que fez tudo isso mudar e ser moldado e tudo mais. Tudo certo. Mas eu concordo contigo, que é totalmente... perfil, porque tem gente que não se comunica, tem gente que tu tem que, famoso, pegar na mãozinha, que é aquele cara que ele não vai se comunicar, tu tem que ficar chamando ele. Acho que talvez eu e tu consigamos hoje fazer esse paralelo, porque a gente tá do outro lado. A gente vê os caras, as pessoas juniors que são mais inexperientes começando, e a gente tá desse outro lado mais experiente, e a gente vê como que as pessoas reagem. Algumas pessoas de fato colam em ti pra, tipo, estão sempre no sentido, cara, me ajuda, me explica tal coisa, por que isso é assim, por que não foi feito daquele jeito e tal. E outras pessoas que são, tipo assim, cara, se tu não falar comigo, eu não vou falar contigo, senão tá tudo certo. Então, realmente tem muito isso do perfil. Mas acho que de maneira geral, assim, vamos botar assim, isso é algo que faz sentido. Se você for júnior e você não faz isso, faz pra ontem, assim, pelo amor de Deus. Tá ligado? Cola nos caras que já estão ali, principalmente se você tá recém começando na empresa em si, pode ser um júnior que tava 2 anos em outro lugar, enfim, mas naquela empresa, naquele produto, naquela equipe, de fato, tu é inexperiente, cola nas pessoas que estão ali há mais tempo, que tu pode aprender sobre experiência delas, experiência de mercado e de coisas, decisões técnicas e de experiência, e de fato sobre o produto e a empresa que tu tá inserido, que isso aí também vai te dar uma bagagem que isso muda de lugar para lugar. Então, comunique-se. E só tem a ganhar com isso, né? Eu acho que essa questão, assim, do sempre se perguntar o porquê das coisas, eu acho que é uma puta... não quero usar essas terminologias de coach, mas é um puta mindset foda, assim, né? De tu,
por que essa coisa funciona assim, sabe? Eu acho que as coisas ficam muito mais palpáveis e fazem tu saber lidar melhor com as situações quando tu entende o porquê que as coisas são desse jeito, por que é feito assim, por que foi feito assim, ou por que se mantém feito assim. Porque sempre tem um motivo, tem uma explicação, assim, né? Às vezes, e aí eu também acho que vem muito o perfil do time que o Júnior vai estar inserido, porque tem muito sênior, assim, tipo, high ego, que não vai querer te compartilhar nada, vai te explicar bem porcamente as coisas, mas também eu vejo que é um perfil que tá meio que morrendo no mercado, assim, né? Tá sumindo esse cara que E quer que tudo pra bom. si, que quer Exato. criar a dependência da empresa nele, porque só ele sabe daquelas coisas, né? Exato. Mas eu acho que é menor, Exato. assim. Mas eu vejo que esse cara tá cada vez perdendo mais espaço e esse perfil É, tá morrendo. E que bom. Não precisamos de pessoas que graças a agem dessa Deus. forma, sabe? Graças a Deus. Então, sim, acho que se perguntar o do porquê é fundamental nessa fase, principalmente assim, de júnior, que é justamente fala muito sobre sugar o conhecimento, né? Pô, se tu não te perguntar o porquê, o que que tu vai questionar, né? O que que tu vai tentar aprender? Então, eu lembro que pra mim, assim, foi uma as grandes viradas de chave que eu tive, assim, na minha carreira, foi muito perguntando o porquê das coisas. Do próprio front-end, né? A transição que a gente teve lá para as SPAs, depois, pô, o porquê disso, né? O como isso realmente funciona. O como que eu saio desse código aqui que abre e fecha a tag que parece um HTML e eu entrego isso lá pro cliente. Como é que é o processo? O que que roda por trás, sabe? O que que gera lá no final? Porque eu tenho que buildar. Quando eu build, o que que roda por baixo dos panos? O que que eu entrego lá no final? Como que eu entrego isso na web? Eu acho que tu vai te questionando, assim, o porquê das coisas e tu vai chegando na fase 3, né? Que eu acho que é o que o Gabriel trouxe aqui, sobre a terceira fase ser que tu começou a ver coisas mais avançadas, normalmente eu acho que se questionando o porquê e o como das coisas, e tu descobriu que o mundo não é só código, mas também existe segurança, infra, observabilidade, e não compreende tudo ainda, mas sabe mexer um pouco nelas. Ele até cita que normalmente é o perfil pleno, né, que tá nessa fase aí. E tu, Exato. Jordan, quando é que tu viu que codar não era apenas código? E isso é uma frase da tua palestra que eu acho que faz muito sentido. E por isso que eu disse pra ti, cara, queria eu lá no começo da minha carreira ter visto na palestra, porque ela deixa as coisas muito claras, assim, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui no canal do Main Branch dessa palestra. Acho que tem bastante a agregar. Mas, cara, eu foi um pouco mais tardio, acho que essa virada de chave pra mim. Foi mais no caminho de pleno pra sênior ali, não foi tipo no pleno, foi tipo pleno que eu já tava com o no sênior, que foi eu começando a ver isso. Acho que foi muito também dos lugares que eu tava inserido e que também que naquela época não se falava muito sobre isso, porque as coisas eram um pouco mais obscuras, não se falava mais muito disso. Mas, enfim, acho que o primeiro passo, talvez, para tu começar a descobrir o teu upper de senioridade, ali, de pleno mais, é de fato tu não achar que tudo é só código. Tipo assim, cara, tipo, não é só esse. Não é só o que eu tô. Peraí que entrou um negócio no meu olho aqui. Deu. Que não é só, tipo assim, o lance de tu tá desenvolvendo as coisas que gera valor, sabe? É muito como as coisas funcionam. Tá. Por que eu não posso atualizar esse pacote agora? Como é que funciona uma pipeline? Tu entendeu o real valor de, tipo, cara, o cara que é sênior, o tech lead daqui, ele tá reprovando meu PR porque eu não botei um log ali em tal lugar. Ele não tá fazendo isso porque ele é chato. Tu começa a entender o valor dessas coisas. Tu começa a entender, tipo assim, cara, se eu for botar algo no ar, principalmente trabalhando com microserviços e micro frontends, tu precisa pensar, inclusive, na tua governança. Porque tu trabalhar com esse tipo de arquitetura e esse tipo de sistema distribuídos é pré-requisito tu ter observabilidade e logs para essas coisas, sabe? Senão tu tá perdido, não tem como tu entender como essas coisas funcionam, sabe? Então tu começar a entender, mesmo que pouco, ali como pleno, eu acho que de fato tu não sabe mexer nessas coisas, talvez tu ainda não saiba subir ali uma pipeline, um projeto completo numa cloud com todos esses requisitos e tudo mais, bota no ar ele meio mal e porcamente, mas tu sabe que essas coisas existem, entende a importância delas e principalmente não negligencia isso, sabe? Tipo, tu tem ali, tu começa a ter a consciência, que eu acho que é aí que de fato começa a tua senioridade, que é tu entender que tu não sabe, tá ligado? No Uhum. sentido de, tá, eu entendo que tem
toda uma matéria de segurança e quando eu digo matéria, eu tô falando de áreas de estudo, tá? Isso que eu quero dizer com matéria. Uhum. De coisas de segurança, de coisas de infra, que cada infra é de um jeito, que eu tenho N maneiras de fazer isso, que observabilidade é importante, que log também é, que FinOps é uma coisa que existe, que tá ali que eu preciso me preocupar. Tu saber que tu não sabe essas coisas, mas que elas existem, já é o primeiro passo pra tu começar a evoluir, sabe? Então começando a vendo isso aí que eu comecei ali a ver aquela luz do sênior, sabe? E tu? Uhum. Cara, eu acho que vai muito nessa linha ali do se perguntar, porque é meio que aquelas bonequinhas russas, né? Tu começa te perguntando assim, tal, um exemplo, né? Como o React funciona, até, enfim, chegar lá no final, nos artefatos de HTML, CSS e JS, por exemplo. E beleza, quando tu entende, tu já começa a dizer, tá, mas como que eu entrego isso, né? Aí tu já começa a ver que, tá, tem uma infra. E quais são os serviços que eu posso usar? E aí depois tu bota no ar e daí tu começa a ver assim, tá, mas como é que agora eu acompanho o log de todo mundo que tá acessando a minha aplicação? E aí tu vai cada vez assim, num passo a mais na amplitude do que tu vai mexer, né? Teve um negócio que eu aprendi, assim, que pra mim foi muito incrível quando eu me dei conta, e é aquelas coisas assim que quando tu lê, parece que explode a tua mente, assim, tipo, isso faz muito sentido, é muito óbvio, e eu nunca tinha visto isso teoricamente falando, assim, né? Uma teoria embasada nisso. Mas é a pirâmide do conhecimento, não sei se tu já viu. Eu já ouvi Mas é falar aquela, sobre isso, me ajuda. como se fosse, assim, tipo, a pirâmide com 3 fatias, e aí o topo da pirâmide, o pico ali o máximo ali, né? Aquela fatia mais em cima ali, que é menorzinho, é tudo que tu sabe que tu sabe. Essa é a primeira fatia. Uhum. A fatia do meio, que é aquela região intermediária do triângulo, é tudo que tu sabe que tu não sabe. Uhum. E a base da pirâmide, que é a maior área do triângulo, É o que é tu não tudo sabe que tu não sabe. sabe que tu não sabe. E Aham. e essa pirâmide ela nunca vai se inverter. Nunca o que tu sabe vai ser maior do que o que tu sabe o que tu não sabe. E Uhum. também o Uhum. do meio nunca vai ser maior do que a base, que é o que tu não sabe o que tu não sabe. Sim, é um paradoxo. Então, é um paradoxo, exato. Então, quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Essa é a ideia, sabe? Nunca Então, somos, acho que sempre estamos. exatamente. Então, acho que isso diz muito também sobre, né? Não tem como a gente saber tudo no detalhe, 100% nesse nível, mas eu acho que essa etapa do 13 é quando tu começa, assim, a ver que, de fato, né, por ser um desenvolvedor, ser um engenheiro, enfim, não é só sobre código. É sobre Uhum. várias outras coisas, né? Sim. Então, acho bem interessante aí essa E aí a análise gente aí que até a gente cai num fez. ponto que é a diferença, que eu já vi muita discussão por aí, que é sobre tu ser desenvolvedor barra programador e engenheiro de software. Uhum. Inclusive, eu acho que essa discussão que existe, ela entra aí também, tá ligado? E o programador, sei lá, programador desenvolvedor, que a gente tá falando do cara que senta, pega um requisito, escreve o código sem pensar no amanhã, sem se preocupar com nada além do código. Se não morreu ainda, tá quase Exato, eu acho despencando, que hoje né? todo mundo é software engineer, tá ligado? Não tem mais espaço, eu acho, pra esse perfil, né? Agora tem espaço para as pessoas daquela ideia do T, né? Que elas vão além da especialidade de linguagem, da especialidade de código, Tem que porque a vão gente vive pra... numa bolha, né? Tem, Uhum. tipo, né? Tá ligado? O que mais tem por aí é Mas legado, né? mas pensa em futuro, Não, né? Vamos pensando pensar em assim bolha, em em AI, coisa nada. carreira, futuro do desenvolvimento, futuro das empresas. Não vai mais ter espaço para esse tipo de profissional assim que senta e escreve, porque agora esse é o papel das IAs, né, de certa forma. Então a gente tem Uhum. que pensar muito mais no tático, estratégico, do qual que vai ser minha estratégia de segurança, minha estratégia de observabilidade, minhas métricas, performance, arquitetura, infra, segurança e tudo mais, né? Uhum. Então acho que cada vez vai ser menos sobre código. E talvez mais cedo. Talvez a gente vai viver um movimento que essas fases elas vão começar a acontecer mais precoce. Então daqui a pouco a gente vai ter mais seniors se preocupando com coisas além, mais júniors se preocupando com coisas além de código, com poucos anos de carreira, porque o escrever o código já não vai mais ser
o blocker, vamos dizer assim, né? O entrave da senioridade, sabe? Uhum. Eu até vi um tweet sobre isso hoje, mais cedo também, mas não é o tweet que a gente tá discutindo aqui, obviamente, mas inclusive vale para um episódio futuro, que talvez o caminho que as coisas estão indo com todo esse lance de IA que a gente tá vendo e tudo mais claro que no tweet ali teve um pouco de... Eu entendo o paralelo que a pessoa quis fazer, até porque é um tweet, são só 140 caracteres, mas a ideia era, talvez as pessoas hoje não tenham que aprender o que é um if, else e um for, e tenham que aprender sobre system design, e entender mais como que funciona uma fila, como que funciona uma pipeline, como as coisas funcionam, do que de fato saber for, if, else, while, coisa assim, sabe? Claro que a pessoa tá sendo extremista, é um tweet, eu entendo o que quer dizer, mas a ideia que a pessoa tá vendendo ali, eu entendo, e ela faz sentido pro caminho que as coisas estão indo hoje, desde que a gente não esteja vendo uma bolha de ar, mas isso é papo para outro episódio. Não vamos queimar a pauta. A gente não, tá queimar com a pauta. pouca. Mas nessa evolução ali, o quarto ponto, né, que o Gabriel trouxe ali foi que na quarta fase, né, a penúltima, agora o dev ele começou a ter mais conhecimento avançado nesses tópicos que a gente acabou de falar ali, de segurança, observabilidade, infra, sabe analisar um stack trace, sabe lidar com as aplicações complexas e que escalam, sabe estratégias de downtime zero, réplicas de banco e por aí vai, e sabe ensinar também code review detalhado. E aí ele já até bota entre parênteses aqui que normalmente é o perfil do sênior. O que tu pensa aí nesse item 4, Jordan? Cara, eu concordo, porque, tipo, pensa só, analisando ali o que ele tá querendo dizer, é um cara que já consegue entregar de ponta a ponta e entregar bem, porque ele opina sobre estratégia, cria as coisas, todos aqueles itens anteriores do zero, consegue colocar o produto... Nossa, peraí que eu tô lendo o 5, desculpa. Tô lendo... Foi mal. Voltando pro 4. Mas eu não retiro o que eu disse até agora, tava lendo errado. Então, tipo, de fato, o cara consegue ter todos os tópicos anteriores de fato, sabe analisar uma stack trace, então a gente entra na questão de observabilidade e tudo mais, lida com uma aplicação complexa, sabe escalar ela, então entende de infra, também entende de system design, porque escalar não é só tu botar lá autoscaling true, botar o cartão black sem limite, deixar as coisas acontecerem, não é só isso. Então, sabe estratégia de downtime, de replicar banco, tudo aí. E aí, a gente entra aí nas coisas do sênior, que é o seguinte, que é o plus de tudo isso, que é tu tá ali muito mais avançado tecnicamente nos outros estágios e que tu começa a, de fato, entre aspas não, mas é que isso não é obrigatório em todo lugar que tu trabalha, mas, de novo, a gente tá pensando aqui numa maneira mais generalista. É tu começar a tu ter capacidade de mentorar as outras pessoas. Então, tu sabe ensinar, sabe... então, ele botou, sabe ensinar e também code review detalhado. No final, dá pra usar as duas são a mesma coisa, porque tu fazendo um code review bom para uma pessoa que tem menos experiência que tu, o que é um code review bom? Inclusive falando disso na palestra também. É tipo cara, sei lá, digamos que o cara que é júnior lá tá fazendo um laço completamente bizarro, que se em algum momento ali aquela lista que receber ele for gigantesca, ferrou. Em vez de tu chegar lá e reprovar e dizer que o cara é burro, ou tipo, meu Deus, por que tá fazendo isso? Tu explica para ele. E tu explica e dá sugestão. Então, por exemplo, cara, tu não pode fazer dessa forma por causa de XYZ. Porque se isso dessa forma, quando tiver de tal maneira, receber tal dado, ou enfim, em determinado caso, vai acontecer isso, é uma catástrofe. Então, como sugestão, faça assim. Dessa maneira, tu mentorou alguém, tu deu um code review detalhado, tu foi educado e tu ajudou uma pessoa. Então, isso são pequenos exemplos. Isso pode ir lá para outras coisas. Discussões de refinamentos, quando tu propor coisas. Sempre entende, quando tu tá nessa posição a partir do sênior, que tu tá falando para outras pessoas. E para tu ser ouvido, tu precisa explicar bem a tua ideia. Não é só tu impor coisas. É tu, tipo assim, vamos por esse caminho, porque a outra opção tem XYZ. É tu aprender a usar os trade-offs a teu favor para vender a tua ideia. Então acho que tu começa aí com o sênior, mas tu ainda tá muito focado ali na tua squad, no teu produto, na tua squad, no teu pedaço. Ali tu tá mais sênior, daí a gente vai falar do próximo passo, mas antes quero saber a tua opinião.
E aí eu ainda acho que tá muito focado no técnico em si, né? A gente tá falando Uhum. aqui no como implementar as coisas tecnicamente, como ponderar tecnicamente as coisas e tudo mais. Então acho que até ali o fim do sênior, a gente tá num mar muito técnico, né? Depois a gente vai falar do próximo item ali que vai sair um pouco do técnico, mas eu acho que é bem isso, assim, do que tu trouxe nesse sentido, de que eu não acredito que nada vai funcionar pensando no médio e longo prazo de uma maneira imperativa, né? No sentido de, ó, muda isso porque sim, muda isso porque é melhor. Eu acho que se tu não sabe justificar, né, num code review ou num pair programming ou, sei lá, numa daily, por algum motivo, retro e tal, porque talvez aquilo não deve ser feito. Porque nem tu sabe dizer o porquê que tu tá dizendo que aquilo ali é melhor naquele cenário do que outra coisa, né? Então, acho que muito de... eu acho que tu tá mutado. Opa, desculpa. Que é Mas. justamente o lance dos trade-offs, você tá aprendendo a definir a tua ideia. Porque às vezes tu Exato. montando o trade-off, tu mesmo percebe que a tua ideia não ia dar certo. Uhum. E eu acho que esse é o papel do sênior, né? É ele ajudar os plenos, júniores, às vezes outros sêniores, ajudar quem precise, na verdade, né? Sem querer atrelar senioridades, assim, mas ajudar a simplificar as coisas. A ver as coisas de outra maneira, ponderar coisas que não foram ponderadas, assim, eu acho que ver formas mais simples, mais direta, ou que tragam mais reusabilidade para as coisas, que tragam mais organização pro código. Acho que esse é o papel, né, do sênior, assim. Mas muito focado num dia a dia prático, né? Num dia a dia técnico. Eu, pelo menos, vejo que essa seria a quarta fase. E Uhum. aí o natural aqui, né, o item 5 que o Gabriel trouxe, eu acho que ele já muda de patamar, assim, né? Acho que a gente ainda começa a falar muito de trade-off, mas a gente começa não a sair do técnico, mas acho que a gente começa a trazer um outro domínio aí, né, para as discussões, que é o ponto 5 que ele trouxe como o dev sabe opinar quando usar qual estratégia, sabe criar tudo que a gente falou do zero, E também consegue pensar em colocar arquitetura. exato, que tá naquela parte ali das análises do sênior, né? Consegue colocar o produto na frente do código quanto preciso, ou seja, deixar passar um else no código às vezes porque sabe o impacto da feature para a empresa. E aqui a pessoa ela é super técnica, mas tem um background muito grande em produto e sabe priorizar as coisas baseado nisso. Ele até colocou, né, normalmente tech lead ou mais. E aí eu acho que é quando a gente casa os mundos ali do técnico com o negócio, né? Uhum. Que pra mim, me parece, pelo menos de como as coisas estão andando, assim, que é o... vai ser o novo perfil de engenheiro, assim, que é a pessoa que ela consegue ponderar os dois mundos, que ela consegue entender ou pensar numa forma super sofisticada, tecnicamente falando, mas que às vezes ela vai cogitar, né, ou opinar por abrir mão dessa coisa super sofisticada, porque sabe que talvez naquele momento não faça tanto sentido, que ela vai considerar o time que está disponível para aquilo, a maturidade do time, o budget disponível, o tempo que a gente tem para colocar um produto no ar. Então, acho que são várias variáveis, né, que a gente começa a adicionar um pouco na parte que antes era só técnico, né? Era só um Uhum. viés técnico nas decisões, né? O Uhum. que que tu vê Eu, aí, Jordan? eu, Mantendo, como tu está mantendo um grande produto, acho que tu tem bastante propriedade aí para opinar. Então, cara, eu tenho. Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu faço uma leve. Tenho uma leve discordância só com a tua frase, que é a seguinte. Tu Ah, não. mencionou. Acabou o casamento. Que tu mencionou ali, tipo, de não. De sair um pouco da parte técnica. Eu discordo, porque a frase, ela tá meia certa pra mim, no sentido de. Tu Uhum. tá saindo do técnico operacional e tá focando no técnico estratégico, mais Uhum. organizacional. Aí, porque eu acho que é bem diferente tu pensar tecnicamente, operacionalmente e estrategicamente, sabe? Tu pensar como um todo. E eu acho que a partir desse corte aí de tech lead mais, o que seria esse mais? Staff engineering, principal engineering, Principal. quem quer virar quem tá no técnico ainda, né? Porque daí depois do tech lead, se tu quiser virar, pode virar manager, enfim, outras coisas. Mas eu aqui estamos pensando em quem quer seguir em carreiras técnicas, né? Então, arquiteto, se a empresa tem esse papel ou não, tem lugares que
esse papel barra cargo é do próprio Tech Lead ou do Staff Principal, enfim, né? Cada empresa tem o seu organograma que fala, né? Tem o seu desenho ali, mas pensando ali, depois de Tech Lead, que é o Staff Principal, o que eu vejo é que cada vez mais tu dá um zoom out no que tu tá fazendo, sabe? Então cara, o que ele quer dizer ali com colocar o produto na frente do código quando preciso? E aí ele deu até o exemplo ali, deixa passar um else no código, no sentido de, cara, essa feature precisa subir para ontem, porque talvez tu ali quando tu era sênior, tava fazendo code review pensando, nossa, aqui se vai dar um big O notation aqui se eu não arrumar isso aqui e tudo mais, tu não sabe a fungada no ombro que o TL e a galera, pensando no TL, mas a galera desse cargo lá, tá tomando do stakeholder que precisa entregar aquilo pra ontem, de N outras coisas, sabe? E aí a gente cai de novo no lance dos trade-offs. Os teus trade-offs, quando tu vira isso, e tendo esse papel, eles mudam. Então é tu saber entender que, cara, não precisa passar por todo o fluxo de novo por causa de um else aqui. A gente deixa passar isso, faz uma dívida técnica lá, e leva isso adiante. Que nunca será paga. Que nunca será pago, né? Mas acontece. Mas, enfim. Então acho que é justamente isso. Mas o lance é, quando tu sai desse operacional e pensa mais estratégico, é de fato esse teu zoom out que aumenta, sabe? Então tu começa a pensar em custo. Então quando alguém tá falando, por exemplo, tipo de, quando tu tava só codando, construindo coisa, tu queria criar vários serviços porque era legal. Agora tu, nossa, mas gerenciar tudo isso aqui na nuvem tá caro, tá complexo, tá difícil. Quando tem que atualizar algo é demorado, porque envolve muitas mãos para fazer e tudo mais. O gerenciamento é difícil. Enfim, eu acho que quanto mais o teu cargo muda, tu sai desse técnico operacional, que é a linha do código ali em si, e tu vira esse zoom out com decisões técnicas mais organizacionais. E aí, quanto mais organizacional tu consegue ser, que é mais esse zoom out aumenta, mais o teu cargo cresce. Tech lead para staff, para principal, até essas suas decisões cada vez têm mais peso. Quando tu é sênior, tu tá mentorando os teus devs, né, ali. Tech lead também, mas ele tipo já tá num nível mais acima, mas tem um peso, mas ainda tá muito focado na squad, tá começando a sair dali, e aí staff principal já é nível de squads, de plataforma, de org, enfim, aí depende de empresa para empresa, do tamanho da empresa e da maneira que está desenhado. Mas o que eu vejo é aumentar esse zoom out, sabe? É o que eu vejo, sabe? Cada vez mais tu dá um zoom out nas coisas. Então é isso que eu penso, e eu acho que esses 5 estágios estão aí. E aí acho que o que existe também é que a partir desse nível 5, existem outros 5 níveis, tá ligado? Só que eu acho que é um caminho muito forte pra desmembrar ainda, tá ligado? Até porque a gente tava mencionando aqui que anos atrás tu não via falar de cargos staff principal, não aqui no Brasil, e era muito raro, somente, sei lá, FANGs tinham. Claro que hoje ainda só empresas gigantes ainda tem esse cargo, né? Mas eu digo que hoje existem mais empresas grandes com essas oportunidades. Então acho que tem também esse caminho para desmembrar aí. Acho que quando tu entra ali, tu vira sei lá, um tech lead júnior, vamos botar assim, e aí tu começa a desmembrar todo esse rolê de novo até tu chegar no principal, sabe? Então é mais ou menos por aí que eu vejo. E tu? E 2 pontos, assim, acho que um outro ponto, assim, para acrescentar na parte do Tech Lead, e eu acho que um movimento que acontece entre o 4 e o 5 é que tu deixa de apenas ensinar, que era um papel ali que se espera normalmente de um sênior, que vai ali ensinar a galera através de um code review, num pair programming ocasional, coisas do tipo, e tu passa a ter uma responsabilidade de mentorar a galera do teu time, né? Então tu vai começar a ter responsabilidade de provavelmente ter o one-on-ones, tu vai começar a ter responsabilidade de provavelmente desenvolver um PDI com a galera. Então tu vai escalar assim um nível também nessa parte de responsabilidade com a galera do teu próprio time, né? Que a princípio não é uma responsabilidade explícita quando sênior, mas que ela vira uma responsabilidade explícita e até mais de gestão do que técnica quando tu vira tech lead, né? Então, acho que é uma das principais diferenças. E quando tu citou Feng, uma coisa super aleatória, assim, vou abrir um parênteses, mas só para não perder o gancho de que eu acho que pode virar uma boa discussão para um próximo episódio, é que esses dias eu tava lendo um conteúdo que
trazia a ideia de que Feng tá morrendo, que a ideia não é mais Feng, e que agora todo esse movimento de IA, na verdade, está substituindo a Feng pelo Mango, que seria aí as novas top empresas aí de tecnologia, que seria Meta, Apple, Nvidia, Google e OpenAI, no lugar da Feng, que a gente tinha antigamente. Olha aí. Viu? Olha aí. Uma boa discussão da gente ter um próximo episódio. Hein, boa discussão. Né? Mas a pergunta que não quer calar, qual a nossa mensagem de commit? A mensagem de commit é: tu não vai parar de estudar nunca. Nunca. E a minha outra mensagem de commit que eu vou botar num e-comercial. E-comercial é obrigado, Gabriel, por ter liberado esse conteúdo pra gente fazer o episódio, né? Com o aval do dono aí. Exato. E não deixe de interagir também, né? Quem tá aí nos acompanhando, a gente hoje tem uma boa média aí, ao nosso ver, de 60 telespectadores, vamos dizer assim, por episódio, fixos, né? Fiéis. A fanbase. Que assistem, então interajam, né? Mandem mensagens no Instagram, comentem nos vídeos, a gente tá tentando aí se manter ativo nas respostas, na interação com vocês, e também deem sugestão do que vocês querem ver, né? Eu já recebi alguns feedbacks e sugestões de que querem alguns vídeos sobre carreira internacional, de como é trabalhar para gringa, se esse mercado ele ainda existe ou foi nós dois temos experiências completamente diferentes trabalhando na gringa. Completamente diferentes. Tem um cara que é fã e outro que é hater. Descubra quem. Então, interaja e dê sugestão. Acho que a gente é muito movido aí ao interesse de vocês também. A gente gosta de falar de tecnologia. Então, a gente é super aberto aí a debater sobre um monte de coisa. A gente também é bem... gosta de filosofar, assim, de ter a coisa meio na hora e surgir ideia e debater e ficar... Só pra vocês terem uma ideia... Antes da gente começar a gravar, a maioria dos episódios, eu e o Jordan, a gente fica em torno aí de umas 2h30 só falando um monte de coisa que vem na cabeça, e ideia, e debater coisa. Então... a gente repassa a vida, né? A gente começa falando, tipo, como é que tá a vida? Aí a gente fala da vida. Aí depois a gente começa a falar da carreira, de como é que tá as coisas, nossos respectivos trabalhos. Daí a gente... Tá, mas e o membro? A gente começa a viajar, daí a gente fala de futebol. Aí, e daí até a hora que alguém puxa, que hoje fui eu, cara, é 1h da manhã, a gente precisa gravar. Então a gente tá super aí aberto a ouvir o que vocês querem, basicamente, né? Ver aqui sugestões, enfim, a gente tem já pautas que vão surgindo em meio de episódios, pautas que vão surgindo em conversas nossas de WhatsApp, pautas que vão surgindo na conversa dos outros no Twitter, né? Então, vocês fazem parte também, né, desse conteúdo aqui. Tem que fazer sentido para nós, tem que fazer sentido para vocês. Então, a gente conta aí com a interação de todo mundo, com o likezinho também, né? Sempre nos ajuda aí a subir essa marca aí. A gente tem um plano ambicioso aí que o Jordan botou na mesa de até final de 2026 a gente chegar nos 1.000 inscritos. Um baita desafio, né? Basta acreditar, cara. Basta acreditar. A gente dizia Xuxa, né? Acho que ela tem uma música que fala isso, não? Tem? Deve ter. É bem não a cara sei. dela falar isso. Tem? Se tu falou, tá falado, cara. Não, pode. Comenta se tem ou se não tem. Se a Xuxa não fala, basta acreditar em alguma das músicas. Mas... Não, se tu falou, basicamente, tá falado, basicamente é isso. Nossa meta era fazer 30 minutos, passamos 9. Mas a gente gosta de falar, né? Jordan é mais forte do que a gente. Acho que a gente nunca vai conseguir ter curtos episódios que não sejam cortes de vídeos longos que a gente tenha gravado, né? Exato, não, é impossível. É impossível. A gente já tentou, não tem como. Mas isso significa que o nosso casamento é forte e saudável, cara. E duradouro, principalmente. É isso aí. Ó, vou te trazer aqui, ó, uma mensagem de commit plus extra. A lealdade entre o rei e rainha vale muito mais que o império. Que é a nossa lealdade aqui, ó. Entendeu? É o nosso casamento. Quem estará às trincheiras ao seu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Assinado Dominique Toretto. Não. Falou. Kenai Hux.
Nossa, cara, meio do Vin Diesel. Quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, já era. Mas é isso, pessoal. Valeu aí por acompanhar aí. Valeu pela fidelidade de estar nos acompanhando aí nos vídeos, de estar interagindo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. E nos vemos daqui a 2 semanas e teremos novidades. Não vamos dar spoiler, então acompanhe para saber as A gente novidades. deu uma no meio do vídeo, né? Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. E terão outras, né? Terão outras. Então, Só valeu. acompanha. Valeu? Aquele abraço.